Olá pessoal, meu nome é Larissa, eu sou do curso de Licenciatura em História da Uninter, do Polo de Carapicuíba e RU 28, 24, 24, 4. Hoje eu estou aqui com a professora Elisete, que atualmente dá aula na Educação Básica de Ensino Pública, trabalhando no Fundamental e no Médio. Primeiramente, muito obrigada por conceder essa entrevista para mim. E vamos para a primeira pergunta. Tá. Em sua opinião, qual seria a maior dificuldade que o professor enfrenta atualmente para transmitir o conhecimento? Atualmente, tanto os jovens como as crianças, eles estão assim mais preocupados no imediatismo. Então, a sala de aula se torna meio assim tediosa para eles. Estão preocupados com outras coisas, mídias de outros tópicos. Sim, até com a chegada da tecnologia também. Com a chegada da tecnologia, infelizmente, nem todas as escolas, principalmente a nossa no estado, não tem toda a tecnologia que poderia ajudarem os jovens, porque a tecnologia é importante, tanto para as pesquisas, mas tem alguma hora que ela acaba sendo prejudicial, porque o jovem só fica na internet e não faz as pesquisas que seriam o essencial, o ideal. Bom, vamos para a segunda pergunta. Após o término de sua faculdade, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em sala de aula? Dificuldade era, como eu pegava aulas muito assim, no período noturno, e a turma do noturno já chegava um pouquinho cansado por causa do deslocamento do trabalho para a escola, então eles já chegavam cansados. Então era uma das dificuldades. E entrando às 19 horas para sair às 23 horas e alguns minutos, para eles eram e acho que continua sendo um pouco cansativo. Então uma das dificuldades era essa. As outras dificuldades é que, infelizmente, a turma que vai para o noturno, eles não vêm com atualmente eles não gostam de falar pré-requisito, mas eu vou usar esse termo para que as pessoas entendam. Não tem o pré-requisito apropriado para a continuação de um curso no período noturno. Que seria uma bagagem a mais. Então, tudo que precisaria de leitura, pesquisa, eles acabavam não fazendo. Até por causa da vida corrida, né? Da vida corrida, e geralmente, infelizmente, quando a pessoa vai para o noturno, é que ela já tem uma vida muito atribulada. Terceira pergunta, em sua opinião, a experiência que o professor adquire desde seu período colegial até a sua experiência em sala de aula pode contribuir para uma melhor vivência prática? Sim, porque mesmo que a gente não perceba, a gente acaba pegando algum ponto que alguns professores passam para a gente. Por isso que a gente, se você pretende ser professora, e os outros que também pretendem seguir a carreira na educação, em sala de aula, tem que perceber que tem certas coisas que a gente faz, a gente não percebe que marca o aluno. Com o tempo depois, que a gente percebe que eles vêm fazendo aquele retorno, depois de 3, 4, 5 anos, até bem mais, aí você percebe que a sua experiência de sala de aula no ensino médio acaba deixando algumas marcas no aluno. E a gente quer que essa marca seja positiva. Quarta pergunta, é possível que o lado pessoal e o lado profissional possam seguir juntos, uma vez que o lado pessoal ele conta com a experiência que o professor adquire em sua vida? Lado pessoal, eu vejo pela seguinte maneira. Às vezes você precisa contar alguma coisa da tua vida que é o seu lado pessoal, para você mostrar o profissional. Então, dá para levar junto sim, só que você não pode colocar o pessoal para interferir no profissional. Se você tem algum problema de saúde, algum problema com o marido, com o namorado, com o noivo, você não pode levar isso para a sala de aula. Porque, infelizmente, às vezes tem ser humano, devido ao amadurecimento, que acaba levando o pessoal para a sala de aula. E o aluno não tem muito nada a ver com isso. Então, quinta e última pergunta é como você compara a figura e a autoridade de um professor do século XXI com um professor de séculos atrás? Até por causa da tecnologia. Então, mesmo tendo tecnologia, eu não sei se é o nosso país
que as pessoas ainda não, eles não conseguem ainda associar a tecnologia como uma ferramenta boa para ser utilizada no século XXI, porque tem o Wi-Fi em tudo quanto é lugar, as pessoas conseguem adquirir um celular bem potente ou outros tipos de notebook. Só que na hora de fazer as pesquisas e usar essa tecnologia do século XXI, ou eles ficam apenas nas redes sociais, e na hora de falar que é preciso fazer uma pesquisa, você percebe que as pessoas não sabem fazer as pesquisas num site desapropriado. Às vezes o primeiro site, eu tive muitas das experiências aqui, quando você pede para o aluno fazer uma pesquisa, o primeiro site que eles pegam, eles não fazem uma pesquisa no site. Eles pegam o primeiro, às vezes acaba te mandando uma pesquisa toda em castelhano. Eles não usam outras fontes que tem. Não. Então a primeira que aparece. Então tá certo que a gente também precisa direcioná-los para os sites mais apropriados. Por exemplo, tem muita diferença, por exemplo, do professor, por exemplo, do século XVIII, que era aquele professor que era visto como aquele que carrasco, que batia na régua, que era todo provedor de conhecimento, a autoridade maior na sala. E aí, atualmente, a gente vê esse professor de hoje, que muitas das vezes é desrespeitado em sala de aula e que os alunos não têm mais essa visão de antigamente. Tá, mas mesmo o professor do século XVIII, a gente sabe que violência não vai resolver nada, só ficam uns traumas mesmo. Eu acho que ainda a gente encontra esse tipo de profissional que quer levar tudo a ferro e fogo, que não é por aí. Porque a gente tem que ter o respeito pelo ser humano, tem que saber que o aluno não é uma tábua, uma folha em branco, que ele tem os conhecimentos deles, vou chamar de conhecimentos prévios, mas eu não sei se esse é o termo que está sendo utilizado, porque o aluno, quando ele chega na escola, ele passa muito conhecimento para a gente, tanto de vivência profissional do pai, da tecnologia, que às vezes os alunos sabem muito mais do que a gente, e isso é uma das coisas boas da tecnologia. De vez em quando você fica entalado em algumas coisas aqui, entrega para um aluno do 6º ano, com 11, 12 anos, até 10 anos, eles conseguem. Então, o professor do século XVIII era o momento, né? Era aquilo que se tinha para a época, só que tem que ter umas mudanças. Bom, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista e a gente encerra aqui. Muito obrigada a todos. Vai ser um prazer. Muito bem.